Sem censura, eu tô aqui com Bruce Barbosa e Renato Breia e hoje a gente vai falar sobre mercado, eleições, o que aconteceu. Vamos começar direto com o que aconteceu ontem, né? O que aconteceu ontem? O que eu vi de jornalista, quase nada aviesado, falando que o Bolsonaro foi eleito e aí a bolsa caiu e o dólar subiu e que significa que o mercado não gostava do Bolsonaro. Olha aí o que vocês fizeram, né? Olha aí o que vocês fizeram. Olha a besteira que vocês fizeram. O cara pró-mercado que vocês elegeram. Exatamente. Olha o que aconteceu com a bolsa e com o dólar. O que aconteceu ontem? Acho que assim como planilha, papel de jornal aceita qualquer coisa, né? Então, qualquer besteira que os caras quiserem falar, o jornal aceita. Acho que foi... eu até escrevi no nosso Nord Insights de hoje, né? O Ricardo me deu o prazer de escrever a nossa newsletter pela manhã. Acho que compra no boato e vende no fato, né? Básico. Então, os fundos multimercados estavam muito alocados em bolsa e muita gente vendeu ontem. O mercado abriu 3,7% para cima, né? Então, subindo 3,7%. Acho que muitos desses caras são gatilhos rápidos, assim, então eles não estão aqui para longo prazo, eles estão para tentar fazer um trade ou outro. E saíram se zerando, lá fora piorou também, então as duas coisas ao mesmo tempo derrubaram o nosso querido mercadinho. E eu acho que tem outro fato também, né? Que é, por exemplo, as pesquisas já mostravam que o Bolsonaro estava ganhando há muito tempo, né? E, inclusive, quando começaram as pesquisas do segundo turno, no começo ele estava com quase 60%, ou mais de 60%, né? Sim, algumas pesquisas davam mais de 60%. Então, o mercado, do primeiro turno para o segundo turno, já veio num rally. Aí, tudo bem, abriu subindo mais 3%, mas era 3% na margem, só que era, na verdade, 10% se você considerasse desde o primeiro turno. Então, teve uma realização ali. Se você considerar setembro, né, começo de setembro até hoje... A mínima foi 14 de setembro. Da mínima máxima de ontem, subindo 3,7%, dava 19%. Caramba. Sim, e assim, com a valorização cambial ainda, né? Então, verdade, o que aconteceu o dólar foi caindo bastante, né? Não, se você for olhar o Brasil contra as outras bolsas, o Brasil estava descolando absurdamente, né? A bolsa subindo aqui mais ou menos 6%, né, em outubro, com lá fora caindo 8%, 10% até 12%. Então você descolou contra o resto do mercado, você descolou também o câmbio, né? E aí eu acho que já tinha muita coisa precificada. Mas aí eu vou até corrigir uma fala do Bruce, que é... Não, mas eu que tenho que me corrigir, não você me corrigir. Porque você falou uma besteira, então eu preciso te corrigir. Na verdade, não falou uma besteira completa, foi só meia besteira. Nossa, que bom! Os fundos multimercados, eles sim têm esse tipo de gestão de ser mais de comprar, rapidinho, acontecer e zerar. Mas assim, na média, os fundos multimercados estão subalocados, ou seja... Eles estão com 5%, né? Na média, os fundos multimercados estão abaixo do que eles geralmente alocam em bolsa, né? E aí tem várias razões, mas uma das razões era que assim, os fundos multimercados tentam evitar... apostar em temas, né? Então, assim, temas, eu digo, de cunho político, ou seja, tentar apostar numa coisa que não é assim tão fácil de prever. E eu acho que também tem aí uma outra questão que o mercado lá fora, ou seja, assim, então os fundos multimercados ainda, eu acho que ainda tendem a voltar para a bolsa, né? Então, assim, isso inclusive eu acho que corrobora com um cenário que a gente tem falado já há algum tempo, mesmo antes de eleições, é de que a gente acha que bolsa é hoje o principal cavalo do Brasil, ou seja, a curva de juros fechou bastante, né? Deu muita oportunidade para quem conseguiu ganhar dinheiro com isso, o dólar também. Então, assim, no meu modo de ver, pelo menos, eu acho que assim, daqui para frente, assim, o grande cavalo, assim, o grande aposta... todo mundo fala de kit Brasil, né? O kit Brasil o que é? Você apostar que o dólar cai, os juros caem e a bolsa sobe, né? Então, assim, o dólar caiu, os juros caíram também, e agora acho que a grande aposta é para a bolsa. E aí, claro, vai depender agora de várias questões de cunho político, que é o Bolsonaro primeiro definir as prioridades e também definir quem é a equipe econômica, né? Essas duas questões são muito importantes para a Bolsa e também para juros e câmbio daqui para frente, né? Nesse exato momento ele está conversando com
a nova equipe dele, parece que no Jardim Botânico, e eles chegaram a falar que ele ia indicar alguns dos 15 ministros que eles disseram que já tem, mas parece que o Onyx falou que não, que eles só vão indicar em dezembro. Mas a gente sabe alguns, a gente sabe o Paulo Guedes, o Pospiranga. Pospiranga, né? Aliás, o Paulo Guedes já tá todo exaltadinho, né? Já tá dando pito em repórter argentino. Dando pitizinho e tal. Eu acho que essa vai ser uma das grandes dificuldades, né? Assim, é a união do discurso, né? Ou seja, hoje ele ainda tá meio debilitado, enfim, mas assim, a união do discurso, ou seja, o governo passar um discurso só, não falar sair da reunião, cada um sai falando uma coisa, né? Acho que isso vai, e os veículos de mídia deturpando muito das informações, né? Então o Bolsonaro já criticou muito a Folha, a Globo, e por conta da questão editorial, e aí a mídia já começa a deturpar de como que ele quisesse censurar os veículos, o que é uma besteira completa. Não, né? eu acho que a briga do segundo turno ainda não acabou, né? Assim, eu não sei vocês, tanto no meu Facebook quanto nos jornais continua, assim, as pessoas... Vão ser 4 anos, pelo menos 4 anos dessa briga, né? Com certeza. Mas é muito importante, né? Assim, o governo não é só fazer, é passar a impressão de que está fazendo a coisa correta, dar as mensagens corretas pro país e pro mercado, né? A gente sabe o quanto custa para um país, você sabe mais do que eu e o Bruce, quanto custa um presidente do Banco Central que passa uma comunicação que o mercado não consegue saber, né? E custa inclusive juros, né? No final das contas, você reduzir juros com um discurso, depois você tem que aumentar de uma maneira, isso traz um custo para o país gigantesco, né? Eu acho que vai ser bom porque o governo vai aprender a andar na linha, porque vai ficar todo mundo tão de olho, tão batendo em qualquer coisa que ele falar, que ele vai aprender a andar na linha. Que nem, foi muito engraçado porque o Valor publicou ontem uma matéria um pouco sensacionalista falando que o Paulo Guedes queria acabar com as reservas. Né? Assim, o Paulo Guedes disse que vai vender as reservas. E aí ficou uma coisa assim meio, nossa, meu Deus, que ideia matéria extrema. Sem pé nem cabeça, né? Assim, um pouco exagerada, digamos. Ou pelo menos a manchete, né? E aí depois ele explicou que não assim, o contexto da discussão era, o que a gente vai fazer se o câmbio for a 5? Ele falou, bom, se o câmbio for a 5, a gente pode aproveitar o câmbio favorável e converter 100 bilhões da reserva em reais e acabar com a dívida, acabar não, né, mas pagar um pedaço da dívida pública, né, quer dizer, é uma ideia super sensata, totalmente razoável, que o próprio Ilan já vinha falando há um tempo atrás. Falou assim, olha, agora não é o melhor momento, mas a gente pensa sim em reduzir as reservas para recomprar a dívida pública. Então, assim, é uma ideia totalmente razoável, totalmente defensável, justa, mas ganhou aquela manchete, assim, parece que o pessoal quer influenciar o mercado, né? Eu acho que isso vai ser, assim, eu pensando bem, eu tive essa discussão hoje no almoço, né? Eu acho que uma mídia que traz muito ruído, né? Que no final das contas, por que o mercado conseguiu ganhar muito dinheiro? Assim, a maioria dos multimercados conseguiu ganhar dinheiro. Porque assim, você tinha os institutos de pesquisa divulgando ainda uma vitória não tão garantida e todo mundo falou assim, não, a vitória já está garantida. Então assim, quando você tem essa distorção entre a informação que chega o que é mainstream, né, o que a maioria das pessoas pensam, pro que os especialistas conseguem entender do mercado, eu acho que no final das contas a mídia pode ficar falando o que quiser. Eu acho inclusive que a maioria dos jornais que tem hoje no Brasil te emburrece, né? Assim, eu gasto 0% do meu tempo lendo jornal. Eu tava falando assim, olhar para o home broker todo santo dia e ler jornal todo santo dia te emburrece. Né? Não, tanto que hoje uma das coisas que mais vem crescendo são jornalistas meio independentes, se pode falar assim, no Twitter. Sim. Né? É verdade. As pessoas estão buscando outras formas de se sentir atualizadas. Sim. Né? Não, mas e tem mais o ranço ideológico de muitos jornalistas, né, que a gente vai precisar tirar do discurso agora. Tipo assim, o trabalho do jornalista não é informar, o trabalho do jornalista é vender jornal. Se fosse informar, ele morria de fome. Porque ninguém quer informação, né? O que é o sensacionalismo, né? Então eles vão trazer essas manchetes, que na verdade sem pé nem cabeça,
que podem até impactar o mercado, eu duvido, né? Tipo, quem gere muito dinheiro não presta atenção nesse tipo de coisa. Mas... Sim, mas impacta no pessoa física, não, né? E por isso que a pessoa física precisa estar... a pessoa física. Então acho que muito do nosso trabalho agora vai ser traduzir o que o jornal fala, né? Com certeza. Porque os jornais vão ficar 4 anos contra o Bolsonaro, obviamente. Tipo, o ranço ideológico não vai mudar da noite pro dia. Então, obviamente, dependendo do jornal que você lê, leia outro jornal, ou então comece a tentar traduzir Twitter. o que o jornalista... Me siga no Twitter, Marília D2. É esse meu Twitter? Nossa, Marília você tem que mudar a Marília D2, porque o D2 tá meio manchado. É verdade. Mas aí, Marília Fonte. Mas aí, o que vai acontecer na renda fixa? Na renda fixa, né, assim, embora a Bolsa tenha aberto com essa alta e depois caído no dia seguinte das eleições, agora tudo bem, já tá subindo 3 e pouco por cento, né, Bruce? A renda tava fixa, de manhã, né? Agora acho que não tá mais, não. O DI ontem, mesmo quando a Bolsa já estava bastante em queda, o DI ainda tinha segurado uma quedinha e depois fechou lá meio na estabilidade. O que foi muito positivo, né? Para você ver, assim, digamos, a variável que o pessoal está mais confiante é que a gente vai ter um Banco Central crível, uma inflação controlada e não vai precisar subir tanto juro assim. Então, o prêmio que tinha na curva de juro por conta de uma eventual vitória de Haddad, descontrole fiscal e tal, está sendo fortemente reduzido agora. Então, só para vocês terem uma ideia, se você pegar, por exemplo, uma LTN 21, dos últimos 2 meses, para cá, uma LTN 21, que é 3 anos, é super curta, valorizou 5,5%. 5,5% em 2 meses, é muita coisa, né? Uma LTN 25, que é mais longa, 18,8%, é muita coisa. Caiu 280 bases, é muita coisa, tá? E aí, se você pegar uma NTNB, por exemplo, a 24 caiu 130 bases, a 35 é 84 bases. E agora é aquela coisa que o Bré falou, né? E agora, né? Se eu quero ganhar dinheiro com renda fixa, o que eu faço? Você já tinha que estar posicionado antes das eleições, Assina o Renda Fixa Pro. Não, com certeza. Ainda tem uma oportunidade que eu ainda acho um título muito bom, que ainda tem uma margem de segurança bem razoável para se você quiser entrar nos preços atuais. Um só. Todos os outros eu já acho que já foi a onda. Quem não entrou antes das eleições perdeu. Agora você está indo para níveis de low histórico, né? E a depender do que vai acontecer daqui para frente, por exemplo, um alto crescimento com redução de desemprego e aceleração um pouco da inflação, você vai ter que ter uma sequência de juro para cima, não tem como. Sim. Então, assim, se você quer participar aí da queda de juro do mercado, ainda tem uma oportunidade, que está no Renda Fixa Pro, mas quem ganhou muito dinheiro mesmo, quem ganhou, por exemplo, esses 18,8% em 2 meses, foi quem veio carregando esses títulos já há algum tempo. E eu. E eu. Eu não. E os meus leitores. Eu acho que agora, assim, olhando do ponto de vista de alocação de carteira, assim, para ganhar dinheiro como um todo, as pessoas vão ter que ter, assim, já deveriam estar com a carteira muito mais alocada, né? O CDI hoje não dá para você ganhar dinheiro nenhum, né? Com 6,5 você não ganha dinheiro. Assim, se esse movimento já deveria ter sido feito ao longo do ano, agora fica ainda mais claro, né? Então os prêmios em renda fixa estão cada vez menores, então assim, o que a gente acha? Assim, todo mundo deve aumentar sim a exposição de bolsa, marginalmente. Você precisa fazer um alongamento dos teus títulos de renda fixa, ou seja, os títulos curtos já embutem grande parte da queda, então não só em crédito privado, mas também em títulos públicos, você vai ter que fazer um alongamento aí, provavelmente, da tua carteira, né? E usar muito os créditos, porque nos créditos você consegue ter aí um bufferzinho a mais do que o mercado te paga, né? Com certeza. Eu acho que agora vai virar o momento das debêntures, dos CRIs, os CRAs, que ainda tem empresas, inclusive, que ainda estavam em situação de reestruturação, ainda não se provaram, né? Porque o crescimento forte econômico não veio e por isso elas ainda estão pagando altíssimas taxas de juros nas suas debêntures.
E essas oportunidades são muito bem-vindas, porque mesmo que o juro fique estável, você consegue ganhar 200 bases na redução do spread de crédito, né? E aí você consegue ganhar em retornos super agressivos. E aí você precisa montar uma carteira de crédito privado que vai dar um boost enorme aí na sua carteira de renda fixa. Porque, claro, você tem que agora, nesse momento, aumentar a participação de bolsa da sua carteira. Isso é fato consumado. Isso pode ser diretamente, né, via ações, e aí o Bruce faz o stock picking, ou seja, selecionar quais são as melhores ações para apostar, né, nesse crescimento, nessa valorização da bolsa. Mas também você pode fazer uma alocação que mistura a seleção de algumas ações, alguns fundos de ações, por exemplo, a gente escreve sobre isso lá na Nord. E também fundos multimercados, que, assim, com o cenário Brasil, vamos dizendo assim, ou seja, como que você ganha dinheiro no Brasil, né? Você aposta renda fixa, câmbio, a bolsa, aí tem fundos imobiliários e tudo mais. Mas através dos fundos multimercados você consegue ter acesso a estratégias que geralmente a pessoa física não tem, que é o acesso a mercados internacionais, né? Fazer estratégias em outras moedas ou estratégias de bolsa contra juros lá fora, ou até estratégias aqui, né, de arbitragem que a pessoa física não consegue fazer no dia a dia. Então, por causa dos custos, né? Acho que a mensagem é que, assim, as pessoas precisam agora, assim, tirar a bunda da cadeira e começar a levar a sério realmente o investimento. Já deveriam fazer isso há um bom tempo, né? Mas a gente pode estar... se a gente tiver um ciclo aí muito favorável para o Brasil dos próximos anos, e eu estou falando assim, eu não acredito num salvador da pátria, não acho que o Bolsonaro é um gênio nem nada, acho que está muito longe disso, mas eu vejo como ele um camisa 5, assim, sabe? Um capitão antigo, assim, sabe? Estilo Dunga, que ele sabe que ele precisa do camisa 10, do camisa 9, do camisa 11 e tal. E assim, se o Bolsonaro for esse cara, eu acho que o Brasil tem tudo para crescer muito para os próximos anos, e isso vai favorecer muito o Bolsa, assim. Não, é o que a gente está vendo no time econômico, né? Ele quer ou está tentando chamar gente muito boa para o time econômico. E deu bastante certo no governo Temer. Então o governo Temer, que era um governo zumbi, isso deu bastante certo. E imagina com um governo com um apoio no Congresso gigante, né? A gente renovou 80% do Congresso agora nas eleições. E sendo eleito pelo povo, né? Então ele tem legitimidade, né? Que muito esquerdinho gosta de falar. Então agora é de verdade. E assim, lembrando, porque muita gente levantou essa história, mas ele vai ter dificuldade no Congresso, né? Porque, enfim, você ainda tem uma bancada ainda muito... O PT é muito forte, mas assim, ele precisaria mais ou menos 80%, 85% do resto da bancada para aprovar uma reforma da Previdência, por exemplo. Mas foi esse mesmo tanto que o Temer conseguiu para aprovar a PEC dos gastos. Ou seja, eu acho que com as pessoas mais engajadas, fiscalizando mais os deputados, acho que uma agenda mais favorável para o Brasil, e acho que a tendência é de que ele consiga, assim, aprovar esse tipo uma reforma da Previdência assim, eu imagino que sim, mas vamos ver. Agora ele está falando que ele vai defender a aprovação da reforma da Previdência do Temer, porque foi um tema importante, né, que foi discutido recentemente. O Bolsonaro chegou a falar antes das eleições que ele ia fazer uma reforma da Previdência dele, estilo capitalização, que é muito positivo, mas demora muito mais para ser feito. A gente precisa de uma coisa mais urgente. Então agora ele está falando que ele vai apoiar a reforma do Temer, com alguns pequenos ajustes, vai tentar aprovar ou fazer esforços para tentar aprovar ainda esse ano essa reforma, e aí depois com calma faria essa nova reforma de capitalização. Esse seria o melhor dos mundos, né? E isso eu acho que traz uma mensagem para o mercado aqui, para o mercado lá fora, que é... Porque, pensa o seguinte, se você acerta as contas do país, né, até para você fazer uma privatização depois, você consegue vender o teu ativo a um preço muito mais caro, né? Não, só com a curva de juros fechando, tudo vale mais, né? Imóveis valem mais, título vale mais, ações valem mais, tudo vale mais. E quais são as ações, então, que mais vão subir com o Bolsonaro? Então, essa pergunta é engraçada, que tem muita gente fazendo relatórios sobre isso, né? Não, o Bolsonaro vai privatizar, vai fazer concessões, vai ter obra, então compra essa, compra aquela. Na verdade, é impossível saber quais ações ou quais políticas ele vai conseguir adotar, né? Ou o que ele vai conseguir passar no Congresso e tudo isso. Então é um mega chute que está todo mundo fazendo. Então eu não gosto de chute, eu gosto de preço.
Eu acho que a melhor forma de pensar é tipo, coisa boa e barata vai bem em qualquer cenário. Então mesmo se der certo, se der menos certo, se der errado, elas vão muito melhor que o resto. Sim. E muita gente faz essas previsões sem olhar preço, né? Então fala, não, eu acho que o Brasil vai ter concessões, então vou comprar uma concessionária. A 1000 vezes pi. Entendeu? E sem olhar preço, assim, meio que cegamente. Os grandes temas, né, setoriais seriam estatais e seriam, sei lá, consumo, né, com crescimento, enfim, outras concessões também. Mas isso não faz muito sentido se você não está comprando, né, dentro de um setor você compra coisa boa e barata, você tem que comprar coisa cara e horrível, né? Então acho que não faz muito sentido esse play. Na verdade, com a economia interna crescendo, tudo vai bem, né? Concessões vai bem, consumo vai bem, bancos vão bem, tudo vai bem. A única coisa que vai mal são as exportadoras, porque o dólar caindo, né? Tá 3,70 agora mais ou menos. Então, provavelmente com um fluxo entrante de capital estrangeiro, com melhora interna, provavelmente esse dólar vem mais para baixo. Então, esses caras vão sofrer. Mas eu acho que é isso aí, tipo, estatal, acho que todo mundo vai bem. Sim. O negócio é achar alguém que tipo, já está indo bem, então não precisa fazer grandes reestruturações e que consiga aproveitar um crescimento econômico melhor daqui para frente. Temos perguntas aí? A gente tem Eu não consigo ver as perguntas. Também. Infelizmente, a gente vai deixar as perguntas para a próxima vez. Considerações finais aí? Bom, eu acho que de consideração final, acho que essa semana a gente tem que ficar bem atento aos novos nomes do governo, se é que eles vão adiantar alguma coisa pra gente hoje ainda. Das conversas que a gente ouviu até agora, do Onyx e do Paulo Guedes, são todas no sentido de reafirmarem uma política liberal, de estímulo ao empreendedorismo, liberdade do Banco Central, que é super importante, redução do tamanho do Estado, controle fiscal. Então, assim, tudo isso são aqueles indícios, sabe? Aquele cheirinho de que pode ser muito bom o que está vindo por aí. Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que não tem como piorar. A gente passou por uma situação bastante difícil nos últimos anos. A sinalização é maravilhosa e se o time econômico for bom, não tem como. Não tem como a economia sofrer nos próximos anos. Muito obrigada, então, pela audiência e até a semana que vem.